Enrola essa parada aí. Me amarro, Não, só pra não pegar o cara de susto, né? Porque aí eu faço uma pergunta que o cara não gosta, ele fala, tudo bem aí, pode sair da minha vida. Não, pô. Essa não, mano. Salve, rapaziada do Hatch. Hoje nós estamos aqui estreando um bloco novo, na verdade um cenário novo, um formato novo. E lógico que a gente não podia ter qualquer pessoa aqui pra estrear esse formato com a gente. Eu tô aqui com meu parceiro, né, Paulinho de Carli, e uma pessoa que a gente conheceu através do esporte, né, através do Hat-Trick lá no nosso podcast, e hoje em dia convive um pouco mais com a gente, né, ele atura a gente um pouquinho mais, porque cede a alguma parte da loja ali pra gente fazer os nossos conteúdos, e tá ajudando a gente aí nessa jornada com o Hat-Trick, diretamente dos autódromos de Brasília, depois de ter sido campeão da geral e também campeão da categoria P4, fazendo história pelo esporte amazonense. Mas a gente não está aqui para rasgar seda hoje, a gente está aqui para conversar de uma forma diferente. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos os seguidores que acompanham o Hat-Trick, continue acompanhando. Eu acho que, sem dúvida, é um dos podcasts com melhor conteúdo sobre o esporte, né? Então agora com esse teu retorno, pô, eu fico muito feliz. Então estamos aqui podem me perguntar o que quiser, tá? Mais uma pergunta, mais uma entrevista dessa, eu já poderia pedir música, mas naquela emissora que não patrocina a gente, então a gente poderia pedir música lá no Portal SGC, né? Inclusive agradecer a rapaziada do Portal, porque esses conteúdos que a gente vem gerando ultimamente são em parceria com o Portal, que abraçou a gente. Link aí do nosso empresário aí. Nosso amigo. Um pessoal secreto aí. Um padrinho secreto. Um padrinho secreto aí. E a gente tá muito contente. Mas vamos às perguntas, que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, que é conversar de esporte de uma forma diferente. Sim. E eu já vou abrir te perguntando acerca desse último capítulo que vocês escreveram, campeão da geral, campeão da P4, os desafios. Eu fiz algumas perguntas para ti lá no programa, mas acho que é interessante as pessoas ficarem sabendo dos desafios que vocês enfrentaram nessa etapa lá em Brasília agora. Não, legal. E vamos aproveitar para fazer cortes, né? Eu acho que a gente tem que fazer os cortes, porque eu acho que, entendo que você vem com muita pergunta inteligente, eu acho que são coisas que a gente tem que expor também, né? Claro. Realidades, verdades. E lembrando, o parceiro da Hat-Trick é o SGC AM, então sigam também o portal SGC, vocês estarão vendo tudo sobre esporte, que é gerado pelo Lucas, pelo Ayrton, por toda a equipe, no portal SGC AM. Mas vamos lá, cara, Brasília, né? A gente... eu acho que esses 3 anos da equipe, a gente vem focando muito, não é só talento, não adianta você só ter talento se você não tiver foco, persistência, resistência, fé. Então ele é um conjunto de coisas. O talento por si só, ele não vence. Ele tem todas essas vertentes, vamos dizer assim, para que a gente alcance resultado. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Envolve dinheiro, envolve patrocínio. Então nós chegamos nas 1000 milhas, eu confesso para você, Lucas, e é a primeira vez que eu vou estar falando isso, né? Eu fui fechando patrocínio na semana da corrida e ainda teve falha de um patrocínio que entrar, não entrou, mas a equipe já estava chegando em Brasília. Eu falei, com tudo que eu faço na vida é entregar nas mãos de Deus, vamos embarcar e vamos ver o que vai dar. É claro que eu sou muito competitivo, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha que pensar em campeonato em primeira etapa, eu quero vencer. Eu quero bater recorde, eu quero ter a melhor volta, eu quero fazer as ultrapassagens mais bonitas. Então, chegamos em Brasília, pela surpresa boa, que o carro estava perfeito pós o acidente nas 1000 milhas, né? Que o carro pegou fogo. Então, isso me preocupava, apesar do nosso chefe de equipe sempre deixar a gente muito tranquilo, que foram mais questão de carenagem do que peças em si, né? Então chegamos lá. O que eu tive de grandes vantagens? Recentemente, tem 2, 3 semanas, abri um centro de simuladores em Manaus. Coisas que ano passado eu tinha que chegar dias antes, seja para treinar no autódromo que eu nunca tinha andado, ou seja para treinar em simuladores profissionais que tem muito na região do Sudeste e Sul, né? Então, quando eu cheguei em Corrida de Brasília, eu já sabia o traçado, né? Teve uma pequena diferença que em uma das retas, na nova obra do Autódromo de Brasília, se colocaram uma chicane que ainda não está atualizada no simulador, mas isso foi muito rápido de pegar. Então, pela minha surpresa, a gente chegou nos treinos já treinando muito rápido o tempo todo, P1 na geral e P2 na geral, em cima haviam 7 carros mais rápido que a gente. E o pessoal apanhando no traçado, que é um traçado muito técnico. Ou seja, o que dava para ver ali? Que as pessoas não tinham treinado em simulador, pelo menos, né? Sim. Algumas equipes chegaram na quarta, na quinta-feira já estava andando, eu já cheguei na quinta, eu só andei na sexta.
Então, pela surpresa, já foram esses resultados de treino sem apresentar qualquer tipo de problema. Um meladinho de óleo, um câmbio falhando, nada, o carro estava perfeito. Porém, eu não acreditava numa vitória na geral e eu acreditava ali sim um pódio da categoria. Por quê? Com a falha de patrocinador, nós não pudemos comprar um pneu, um jogo de pneu novo, né? Quando você chega em equipes que disputam com a gente, as equipes levam 2, 3 jogos de pneus novos. Usam no treino de quinta-feira um jogo de pneu novo, na sexta um pneu novo e tomada de corrida um pneu novo. E desde quando nós entramos, e eu fui entendendo, e até pelos custos serem altos, a gente sempre se baseou em andar com um jogo de pneu. Ou seja, eu treinava com um pneu velho, né, um pneu usado, e colocava um pneu novo na tomada de tempo, que é o mais importante, e na corrida, que é o mesmo pneu, né? Então, quando eu vi que teve essa falha financeira, então eu andei com um pneu mais velho no treino, e minto, o pneu que nós utilizamos é o pneu que já estava no carro, que foi das 1000 milhas, antes de pegar fogo. Tinha mais ou menos entre 20 voltas o pneu, considerando que nós só temos 30, 40 voltas no máximo com um pneu em bom rendimento, ou seja, para vir um tempo bom. E eu falei, cara, vamos ver o que dá. A única coisa que eu perguntei para o nosso, tanto o engenheiro, o telemetrista, como o chefe de equipe, o pneu aguenta as 2 horas? E ambos falaram, olha, tudo vai depender do teu ritmo. Ou seja, quanto mais rápido vai gastar o pneu. Né? Temperatura, estava chovendo sol, e isso acontecia 3 vezes. Isso é interessante porque quem já jogou Fórmula 1, eu já joguei de forma péssima, não sou bom em Fórmula 1, né? Inclusive, eu poderia treinar um pouquinho mais. Quando tu joga numa fase um pouco mais difícil da Fórmula 1, tipo profissional, tem essa questão de tu não desgastar o pneu durante toda a corrida, né? E eu nunca consegui completar uma corrida na Fórmula 1. Com o pneu desgastado. É porque eu não sabia a hora de ir pro box também. Porque tu tem que trocar o pneu, tem hora que colocar o pneu não sei do que, de chuva. Aí você tem pneu de chuva, pneu misto, pneu vermelho, branco ou amarelo, que é a dureza do pneu macio. Tem aquela questão também de tu não acelerar tanto, como tu acabou de falar. O chefe de equipe fala no videogame lá pra você não acelerar tanto, senão o pneu não vai aguentar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto que o meu engenheiro, que é engenheiro telemetrista e estrategista da equipe, cara, eu escutava cada esporro no rádio, que ele fala, para, você tá rápido demais, tira o pé, você não vai terminar esse carro. Ou seja, são preocupações, mas é complicado, Lucas. Eu sou um cara muito competitivo. Na hora que eu boto o capacete, eu quero ser o mais rápido. Ele assistiu muito o Senna, né? Pode ser também, né? Mas assim, eu quero ser o mais rápido, eu quero chegar no meu limite. O nível de competitividade é tão grande que quando eu andei com o Kaká na etapa ano passado de kart e a gente andou junto, eu falei, cara, eu vou dar chega pra lá no Kaká. Ele não é meu filho aqui ele é meu piloto. E ele fez uma ultrapassagem minha, coisa mais linda. Então, assim, nós não contávamos com esse resultado tão positivo de ter que conquistar um P1 na geral, né? E quem pôde acompanhar, se vocês pegam na transmissão a largada, eu tô largando em segundo na geral. O primeiro é um carro parecido com o meu, né? Porém, é categoria P2, é um carro de 480 cavalos de potência, com 400 cavalos de roda, turbo. Então é um carro que estava chegando em reta 268, 270 e o meu chegando a 215, para ver a diferença. E os outros que eram mais rápidos, mais atrás da gente. O Paulinho foi bom. Eu vou botar, talvez o talento ajude muito. Mas o que ajudou foram os treinos simuladores. Eles estavam se perdendo muito, errando muito em curva. Então, nessa largada, quem acompanhou vê que eu tô largando em segunda aqui, é largada lançada, o primeiro vai embora e de repente começa os carros mais rápidos me atropelar. Eu caio para quarto, quinto colocado. Sim. E depois eu vou buscando eles em curva. Então, assim, como é que eu não vou falar, e desculpa, né, se tem ateu assistindo, mas da espiritualidade, da fé. Cara, tinha tudo pra gente não ganhar essa geral, né? E tudo na vida, seja nas minhas empresas, seja na minha família, seja problemas ou coisas boas, eu entrego nas mãos de Deus, porque eu acho que vai ser. Então, não fiz diferente. Toda vez que eu entro no carro, eu me ajoelho, entrego as minhas mãos, entrego os meus pés e que seja feita a vontade do nosso Senhor. E, beleza, começa a corrida. Nos primeiros 1 hora direto, nós conseguimos cada vez que a gente mexe no nosso motor, a gente está conseguindo tirar mais potência e mais autonomia. Então hoje o nosso carro aguenta
com um tanque, andar 1h40, né? É claro, volta, depende também da velocidade. Mas é tudo dentro do que pode fazer, né, Paulinho? Tudo que pode fazer, porque você tem regras, né? Você sabe que teve um tempo que o pessoal tava falando aí que... mas eu vou falar, né? Eu sempre, assim, o que eu acho engraçado... Não tô sendo polêmica, é porque falaram... Mas é verdade. E assim, mas só finalizando, então assim, o que fez a gente ganhar na P1 na geral foi uma estratégia que eu não sabia dessa estratégia, que eu tava no carro, feita pelo meu pai e pelo nosso engenheiro estrategista, que foi o seguinte: o P1, que era da nossa equipe, estoura o motor, bateu o motor na pista e foi jogando óleo na metade do autódromo, do traçado, e aonde é o traçado, onde a gente passa com os carros, né? E engraçado que eu vi ele, eu me aproximando dele, falei, cara, ele abriu tanto. Quando eu vejo a fumaça branca, eu falei, vixe, tá batendo o motor. E ele não sabia, tava tirando o pé. De repente já veio aquela fumaça grande e ele foi andando. Então, quando eu entro nos boxes, entra o safety car. Quando entra o safety car, a gente sempre faz uma estratégia para não perder tempo na pista de parar em safety car, né, aos leigos. Por que safety car? Quando entra um carro de safety car, o tempo de volta, o safety car fica levando os carros a 80 km por hora. Então ninguém pode passar o safety. Isso diminui o que? Aumenta o número de tempo na volta. Isso dá tempo de você estacionar, fazer a troca de pilotos, os 4 minutos, é obrigatório. Troca piloto, abastece ou faz alguma coisa dentro de 4 minutos. É uma estratégia que é mais fácil de explicar do que de fazer? Na prática? Não, eu acho que na prática, eu acho que é mais fácil na prática do que explicar, né? Porque, assim, até às vezes, aquelas pessoas que estão começando a acompanhar automobilismo, a gente usa alguns termos, safety car. O que é o safety car? É aquele carro. Por que entra o safety? Ou seja, houve uma interrupção na corrida, seja por acidente, seja por óleo na pista, seja por excesso de chuva, né? Entendi. E aí eu paro o carro. Meu pai entra e eu explico para ele, pai, não, o safety car tá andando, os carros de apoio estão na pista, não anda no traçado que tá escorregando muito, que tá com óleo, né? E explico para ele ali. Eu tiro o meu capacete e vou tomar uma água, eu já tava 1 hora no carro e a gente tava com um sol incrível, tanto que na largada eu falei, gente, joga água gelada nas minhas costas, porque o motor tá atrás e fica muito quente. Cara, foi o tempo, gente, do meu pai sair, ele deu, não lembro se foram 2, 4 voltas, né? Mas eu peguei, tô tomando água, eu sento, apoio assim a bunda na cadeira, o engenheiro levanta, bota o capacete. Eu falei, cara, nem descansei. Falei, levanta, vamos fazer uma parada dupla. O safety iria demorar para sair da pista, então caberia a segunda parada. O que as outras equipes fizeram? Todos eles aproveitaram o safety e fizeram uma parada e voltaram para a pista. Então a gente aproveitou e fez as 2 paradas. Quando eu entro pela segunda vez, compre de novo o tempo de 4 minutos, eu volto atrás do Audi, que é mais rápido que a gente, mas na volta dele não abriu voltas. Então, e com uma parada a menos. Então eu falei, agora é esperar eles pararem. O que eu acho que viu? Quando as outras equipes viu a gente parar pela segunda vez e já meio que já ia relargar, eles falaram, segura, vai, para tentar dar a volta. Só que eu saio na volta deles. Então o que aconteceu? Não deu tempo. Então quando eu chego para ultrapassar o Audi, ele já entra no box fazer a segunda parada. Só que tá sem safety e eu fazendo a 2:10 o tempo de volta. Significou o quê? Se é obrigado a ficar 4 minutos parado, eu dei 2,5 voltas nele. E faltando um pouco mais do que 30 minutos, 40 minutos. Ele não ia conseguir, mesmo com a velocidade, tirar essas voltas. Para minha surpresa, mesmo assim, eu ainda eu dei mais uma volta na cabeça deles. Eu lembro que eu tava acompanhando a corrida e no finalzinho ali o narrador, inclusive a narração foi muito boa dessa etapa de Brasília. Muito legal. Né, ele falou que o que ele estava admirando era a manutenção da Just Motors durante o tempo todo. Vocês mantiveram ali a pegada da velocidade do tempo. E mesmo estando ali em quarto, terceiro e quarto, os carros da minha frente são amarrados, eles não conseguiam abrir de mim. Ou seja, eles abriam de reta, porque são motores ou V8 ou turbo, mas chegavam nas curvas e era muito mais rápido, então me aproximava novamente. Em resumo de tudo isso, e aí conquistamos a P1 na geral, e eu acho que foi a melhor forma de conquistar... Esse aqui, não, esse aqui é do P4 e esse aqui é da geral. Começar com o pé direito do campeonato, com P1 na geral e na categoria. E o segundo colocado foi um carro da P4 que disputou o campeonato com a gente ano passado, ou seja, estava brigando 3 carros pelo campeonato, era o nosso carro, era o do outro amazonense, e esse carro, é um Audi.
Então, começa ele com uma pontuação boa, né? Agora a próxima é em maio. Mas aí veio muitas polêmicas, né? E isso a gente fomos, eu não vou dizer vítimas, tá? Pelo nosso tempo, toda vez alguma equipe solicita que seja feita uma vistoria nos nossos carros. Numa próxima corrida eu vou tentar fazer um vídeo para publicar, mandar para o Hat-Trick. Toda vez que a gente faz uma tomada de tempo, vem 2 fiscais, eles avaliam o carro e colocam um selo dentro do carro, aprovado. Pronto. Né? Pós-corrida, a gente é obrigatório, a gente usa o termo parque fechado, ou seja, terminamos a corrida, que foi o caso, estaciona o carro. Eu saí do carro, eu não posso tocar na GoPro. Tirar o GoPro do carro. O carro tem que ficar daquele jeito, da forma que parou. Por exemplo, os mecânicos não podem... deixa eu estacionar direito o carro. Não pode. Ele fica em parque fechado até vir os fiscais e fiscalizar. Legal. Então, assim, quando uma pessoa falou, o carro dele anda mais. Gente, eu tenho meus vídeos de treino e vai ver que o tempo de velocidade é igual. Então, assim, o meu carro está 1, 2 km mais rápido, isso significa o quê? Que eu posso ter saído de uma curva mais rápido. E eu tive um pé embaixo mais alongado. Então, são desculpas, né? A gente, como atletas, você é atleta, como muita gente que está aí, quantas vezes a gente ganha e nunca as pessoas consideram talento, elas sempre vão tentar buscar o porquê esse garoto ganhou. Aí a gente vai entrar na segunda pergunta agora. Foi muito legal essa parte da tua vitória lá em Brasília, justamente por conta dos 2 troféus, lógico, e a gente sabe o esforço que é para chegar aí, né? Muita gente fala, Paulinho corre porque o Paulinho é rico, o Paulinho corre porque ele tem dinheiro, isso é esporte de quem tem dinheiro. Só que assim, pra gente que te conhece um pouco mais e sabe da correria para conseguir estar na pista durante todo o ano e fazer a temporada, o que vocês fazem é possível de qualquer outro piloto assim que tem talento e esforço. Mas aí eu vou deixar tu responder essa pergunta aí. O Paulinho, ele corre só porque ele é rico? Não, gente, assim, quando eu fundei a equipe, realmente eu fiz os primeiros investimentos. Então eu comprei um carro de corrida, fiz o que dava para fazer num período, isso foi em 2022, em que as minhas empresas, o mercado estava aquecido, venda de carro estava aquecido. Tudo em alta. Então eu não sou um cara de beber, eu não sou um cara de festas, eu não sou um cara, assim, o que eu amo fazer é automobilismo, é kart. Então, realmente, eu fiz um investimento inicial. Após isso, quando chegou o ano 2023, as coisas, para quem trabalha com comércio sabe disso, começamos a sentir uma queda, né? uma diminuição de faturamento. Em 2024, meu faturamento caiu 60% comparado a 2022. Então, assim, gente... Pós-pandemia, o mercado voltando ao normal. Então, assim, eu não sou rico, tá? Nasci em condições muito boas, mas eu acho que isso não é desmérito. Não é desmérito você nascer em berço de ouro, como não é desmérito você nascer numa situação difícil. A pergunta é porque eu já vi algumas pessoas falando, e assim eu já te expliquei. Eu falei, olha, eu conheço o Paulinho, e ele desenrola os patrocinadores, ele corre atrás das coisas, do orçamento. Acho que quase nada do que eles gastam na corrida é dinheiro dele, hoje em dia, é orçamento de patrocinador. Só que eu acho que é legal tu falar para as pessoas. Porque, gente, deixa eu te falar, volto. Eu tenho um grupo de empresas que vem alimentação, imobiliária, loja de carro e a equipe, né? A imobiliária é uma empresa nova, apesar de ter uns 2 anos, mas ela tem 1 ano que eu tô coloquei um sócio que é do ramo, que está fazendo acontecer, e você tem um tempo de amadurecimento do negócio. Então, hoje, infelizmente, as minhas contas empresa não fecham. Então não é justo com meus funcionários, colaboradores, com um fornecedor, eu ir para uma corrida, pagar do meu bolso e eu estar com um boleto atrasado. Eu jamais vou fazer isso. Não é, eu deixo de pagar uma conta na minha casa para poder honrar a minha empresa. Eu conheço uns clubes de futebol que fazem isso aí. É ruim, viu? É bem ruim. Pois é, então errado, assim, né, lógico. É muito fácil, gente, é um ditado popular, a grama do vizinho sempre é mais verde, tá? A grande verdade é a seguinte, ninguém olha que eu trabalho 18 horas por dia, ninguém olha que eu tô às 6h30 na minha empresa, com boletos, eu viajei, cara, com cheio de coisa, mês de março, as vendas estavam horríveis, né? E mesmo assim, eu aprendi a chegar num nível de hiperfoco que, quando eu estou na pista, eu consigo apagar tudo que eu tenho de problemas
e focar naquilo, naquele carro. Isso é, Paulinho, então você é um gênio? Não, eu procurei um médico, fui no psiquiatra, falei do meu problema, me medicou, falou, ó, você tem TDAH elevadíssimo, você tem hiperfoco para o que você gosta, ou seja, eu tive que buscar ajuda para poder render na minha empresa, saber separar as coisas. A empresa é uma coisa, os meus filhos não tem nada a ver com as dívidas da empresa, então eu tenho que estar bem dentro de casa e no automobilismo conseguir apagar de qualquer problema para fazer. Até porque, gente, andar num carro a mais de 200 km por hora, você andar preocupado com aluguel, com conta, eu vou morrer. Eu vou perder a concentração, vou dar no muro e vou morrer. Então eu aprendi a separar essas coisas. É muito o detalhe que define esse tipo de coisa, né? É um detalhe. Tá em alta velocidade. Exatamente, cara. É frações de milésimos de segundos. Então é muito rápido, né? Então, assim, então eu não sou rico. Eu diria que eu sou um cara muito trabalhador. Tudo que eu faço, eu tento ser o melhor. Eu tento... Não é ser melhor para provar nada a ninguém. A maior competição da minha vida é comigo mesmo. Então, quando eu bato um recorde no automobilismo, eu não quero bater o recorde de um piloto, eu quero bater o meu recorde. Entendeu? Então, assim, eu não me preocupo, eu não tô nem aí para concorrentes, seja nas minhas empresas ou seja no esporte, cada um cuida do seu. Eu tô concorrendo comigo mesmo. É legal. O Paulinho sempre fala isso e eu concordo. Do tempo, desculpa aí, deu 18 minutos. Mas uma pergunta que me veio aqui, vocês estavam... Pergunta do público aí. Pode... Aí que primeira pergunta, tá. Sobre a questão do TDAH, que é importante, acho que foi algo que a gente nunca falou. Entrou. Coisas. Tu falou isso pra gente, na verdade, numa conversa pessoal, né, como a gente teve aqui, né, que é algo bem interessante de perguntar, porque essa questão dos transtornos é algo que tu muito envolve ultimamente, né? E aí, sobre a questão de como tu reagiu a isso, como é que foi a reação da família. Porque geralmente... geralmente, hoje em dia tá muito em voga quando a pessoa descobriu os transtornos na infância. Sim, exatamente. Na fase adulta, como é que reagiu, se explicou muita coisa da tua vida. Já achava que tinha... Cara, explicou muito, porque assim, eu nunca fui um bom aluno. Então, eu tenho 44 anos, essa minha geração... o nosso pai, seu burro, sandalhada, não tá prestando, tá vagabundando, ou seja, cara, com todo respeito aos médicos psicólogos e psiquiatras, nos anos 80, 90, eles não tinham renda, eles tinham que fazer outra coisa, porque não existia esse estudo tão avançado sobre o cérebro e a ação do ser humano. E por que eu procurei o TDAH? Os meus 3 filhos têm TDAH. O Kaká, ele tem um QI elevadíssimo, muito elevado, mas quando eu falo muito acima do normal, do que é considerado normal no mundo todo. O Paulo Neto com um QI muito elevado, o Matheus tem um QI normal, mas os 3 foram diagnosticados com TDAH. E a maior prova de que eu vi, e foi quando eu era contra essas coisas, para mim eu achava que era frescura, a hora é ignorância, né? Pra gente ver, e é importante, cara, se tem psiquiatra é porque tem um porquê, se tem psicólogo é porque tem um porquê. Então, assim... E eu vendo, o Kaká era um aluno, o Kaká ele tem um hiperfoco para automobilismo, pelo que ele ama, no kart, né? Por exemplo. E na escola, cara, ele era aluno de passar raspando. Vamos ver as diretoras reclamando que ele não prestava atenção em aula, ficava conversando e levamos ele para um tratamento. Fez um tratamento, foi constatado o TDAH e ele é medicado diariamente, ele toma um remédio. O que aconteceu? As notas do Kaká de 6, 7... pularam para 9,5 e 10. Por quê? Ele medicado, ele consegue organizar o cérebro dele de tal maneira que se ele está numa sala de aula, ele fica focado na aula, se ele estiver andando de kart, ele foca no kart, que é a questão do TDAH. E aí eu buscando isso, vendo, falei, cara, eu vou no psiquiatra. Então quando eu procurei o psiquiatra, qual foi a minha reclamação? De um tempo para cá, como eu chego muito cedo, eu sempre cuido de manhã cedo de tratar da parte financeira das empresas. Então, eu mexo muito com planilha. E, cara, eu começava a fazer lançamento, conciliação bancária, dava 2 minutos, eu escutava um barulhinho, já levantava. E já não voltava para fazer o que eu estava fazendo, estava me prejudicando. E o ápice disso foi o seguinte, filmes, séries. Eu chegava para ver um filme série, eu não conseguia ficar 15 minutos sentado olhando para o filme. E isso já estava me incomodando muito. Esquecendo chave de carro dentro do carro, esquecendo compras, fazia supermercado e quando via estava deixando sacolas. E eu voltando pro carro, cara, o que eu vim fazer? Ou seja, isso estava chegando a levar e havia a procura. Hoje, depois de constatar o TDAH
e constatar que, além do TDAH, né, eu tenho o hiperfoco, e isso não aconteceu no automobilismo, e a minha preocupação, cara, será que isso vai piorar até chegar no automobilismo? Uhum. Então eu procurei ajuda médica. Hoje, graças a Deus, eu consigo focar em tudo que eu tenho que fazer, seja na empresa, gostando ou não. Aquilo que eu inicio, eu foco. Então, graças a Deus, hoje eu estou medicado. Terceiro bloco agora, a gente tem 5, tá? São mais 2 perguntas que a gente tem pra fazer. A gente tá vendo aqui 1, 2, 3, um monte de troféu ali, um monte de troféu aqui. Isso, de certa forma, traz boas pessoas pra tua vida, mas também pode trazer rivalidade, né? Pessoas que não gostam, que sentem inveja e tal. Acho que isso faz parte de todo e qualquer esporte. Inclusive, quando a gente vai para o automobilismo, falando de Fórmula 1, a gente vê o Ayrton Senna durante muito tempo protagonizando uma rivalidade com o Alan Prost e tudo mais, que eu acho que é uma das maiores do automobilismo. O Ayrton que acompanha mais pode acenar com a cabeça que sim ou que não ali. Né? Eu acho que atualmente, não sei se tem dentro do automobilismo, porque eu acompanho bem pouco na Fórmula 1, alguma rivalidade como... Tem, eu acho que você tem um Verstappen ali... que uma rivalidade gigantesca é Verstappen e Hamilton. Nas 1000 milhas, existe algum tipo de rivalidade, algum tipo de concorrência desleal, ou não? É um ambiente mais bacana? Cara, a rivalidade, ela existe, né? Em qualquer esporte, até empresas, tá? Concorrente de lojas tem uma rivalidade. Aí o que eu falo, já chegou no meu ouvido, o fulano de tal da loja tal, ele te tem como concorrente. Eu falei, cara, ele vai perder cabelo, ele vai infartar. Se ele tá preocupado comigo, esquece que pra mim ele nem existe. Não é arrogância. Para eu ser concorrente de alguém, ou para alguém ser meu concorrente, eu tenho que aceitar a concorrência. Eu não aceito porque eu não tô para concorrer com ninguém. Eu tô para fazer o meu. Se isso incomoda as pessoas, cara, me desculpa, procura um tratamento. Mas assim, não tem. No automobilismo, ele é considerado um esporte de alta performance. Sim. Né? Então, o que acontece? Você pega o nível dos pilotos, e aí eu vou falar assim, nível de pilotos em todos os sentidos, acadêmicos, de famílias boas, por isso que as pessoas, o automobilismo é coisa para rico. Não é que seja para rico, por ser um esporte caro, é normal que o ambiente de pessoas que gostam de pilotos sejam de pessoas com condições financeiras melhores. Isso falou interessante, que eu vi o Bortoleto falando sobre isso numa entrevista dele, que é essa questão que ele falou, olha, tem vários tipos de pessoas dentro do automobilismo. Tem gente que tem muito talento e os patrocinadores vão em cima dele porque ele traz resultado. Tem gente que paga pra correr, aí o entrevistador até falou, tem gente que paga pra correr? Tem, a coisa mais comum. Tem gente que paga pra correr. E tem aquele cara que faz acontecer e tá ali de família já, como você falou. Sim, então assim, o automobilismo, só que é o que eu falei, no momento que eu abri uma equipe, eu profissionalizei. Ela é uma empresa, tem CNPJ, ela tem balança, ela tem conta bancária, e eu trato a minha equipe como empresa. Então mais ela tem uma que ter, empresa, na verdade. Exatamente, ela tem que ter faturamento, ela tem despesas fixas, despesas variáveis, ela tem funcionários, então ela tem que dar resultado. Esses 3 anos, se falaram, Paulinho, você já ganhou dinheiro? Não, mas eu também, dos últimos 2 anos, eu já também não botei mais dinheiro, ou seja, tá empatado. Então se eu consigo deixar empatado, sem sair dinheiro do meu bolso, e com que eu faturo com patrocinadores, ótimo, eu tô levando profissionalismo, eu tô fazendo o que eu amo, tô trazendo resultado, tem um retorno de publicidade, mas assim, pra mim tá beleza. Eu não penso em entrar no automobilismo para ficar rico, para ganhar dinheiro. Eu não penso no automobilismo, eu vou pegar milhões de patrocínio para gastar 3 milhões, eu vou gastar 500 mil. Não, gente, não é esse meu gol. O que eu penso é crescer no esporte. Por exemplo, meu maior sonho é correr uma corrida de longa duração internacional. Sim. Uma Le Mans, 24 horas de Daytona, 2 horas de Sebring. Esse é meu objetivo de vida. E para isso, necessita de quê? Investimentos, patrocinadores, resultados. Então hoje eu não quero que a equipe dê dinheiro, eu quero que a equipe ela tenha dinheiro suficiente para a gente subir degrau em degrau, em categoria, até chegar ali a época que eu vou ter que me aposentar. Claro. Aí nessa questão da rivalidade, então até agora tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu acho que existe mais rivalidade por pilotos da mesma região do que pilotos de fora. Entendeu? Então assim, e é normal, Manaus, o Amazonas tem pouquíssimos pilotos, né? Você tem no kart, você tem no profissional, você tem agora o Moura Neto na Porsche, que é categoria diferente, mas assim, vou dar um exemplo. É muito difícil essa rapaziada se unir, Paulinho, porque assim, a gente conversa com muitos atletas de todas as modalidades, e a gente percebe que talvez a falta de união e de conversa entre pessoas que praticam a mesma modalidade, às vezes impede que essas pessoas
cresçam. Por exemplo, tem alguém crescendo muito. Aí a pessoa, ao invés de falar, cara, o que esse cara tá fazendo de diferente ali? Bora acompanhar, bora perguntar, bora se aproximar, não. Ela quer combater aquele cara porque ele tá ganhando algum recurso que era pra ser dele, sei lá. Cara, assim. eu vou falar uma história real. Tá? Eu vou resumir uma história real que já passou dessa concorrência. Mas se chama ego. Ego. O ego das pessoas. Olha só, tem uma pesquisa que saiu mundial. Vocês sabiam que o Brasil é o que tem o maior índice de invejosos no mundo todo? Eu acredito. E eu acho isso bizarro. É bizarro. Cara, eu morei nos Estados Unidos 2 vezes. Eu não consigo entender a pessoa que fica triste vendo o outro crescer. Eu não consigo entender, de verdade. Mas assim, não, e o pior é que aquelas pessoas que falam que é ligado a Deus, que tem fé e tem esse sentimento. Para, então sai da religião, que você não está enganando Deus, você está se enganando. Exatamente. Mas então eu falo assim, nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos, um vizinho chega com uma Ferrari nova e o vizinho do lado tem um Corolla, ele vai comprar um bolo, uma torta, alguma coisa, vai bater no vizinho para parabenizar aquela conquista. Aqui, e principalmente na região norte, principalmente em Manaus, se um dia eu puder, ou já tive Lamborghini aqui, as pessoas vão falar que eu tô roubando, eu tô traficando, que eu tô lavando dinheiro, que eu tô não sei o quê. Para, gente. Vocês não sabem como foi comprado, o que foi feito, o sacrifício que foi feito. Parem de julgar, e a internet está fazendo isso. Parem de julgar as pessoas sem conhecer as pessoas. Não julguem pelo vídeo que você olha ou por uma frase. Não julgue, não faça isso. Você está sendo injusto com você. Porque quando você pratica isso, saiba, você é o próximo a ser julgado. Com toda certeza. Então, é um recado que eu dou todo para vocês. Eu não sou perfeito, eu sou pecador, mas eu busco na fé diariamente ser uma pessoa melhor cada dia que amanhece. Deixa de ser invejoso, bicho. Tá, mas ali tá gravando ainda. Beleza, a gente vai manter ali. Aí, passando pra nossa penúltima pergunta agora, da última vez que eu vim aqui, tava magro pra caramba. Tinha emagrecido muito, tava fazendo a dieta e tal, treinando e tudo mais. E a gente sabe que na Fórmula 1, eu sempre falo Fórmula 1 porque que é a nossa maior referência. Que é a minha referência, né? Eu conheci as 1000 milhas através do teu trabalho, trabalho da JS Motors e tudo mais. Hoje em dia eu sou apaixonado por isso, inclusive eu acho o carro maravilhoso. Uma das minhas vontades é poder ver esse carro de perto. Que eu acho quiser, na próxima etapa. Eu acho muito legal, assim, de verdade. E a gente sabe que tem que cuidar da saúde, né? E eu te pergunto, assim, porque lá quando a gente joga Mario Kart, tem o Donkey Kong, que ele é grandão, e aí ele consegue ter a mesma velocidade das outras pessoas dentro do carro. No automobilismo, a questão do peso, ela faz muita diferença ou nem tanto assim? Não, faz muita diferença, até porque existe o regulamento fala qual é o peso mínimo que nós temos que ter, né? E sempre é o peso mínimo. Então, assim, o que acontece? Se eu bati o meu peso mínimo de 600 quilos, carro e piloto. Ah, tá junto, né? Junto. E eu peso, botar aqui, eu peso 100, significa 700. E o outro piloto pesa 70 quilos, você tá falando de uma diferença de 30 quilos. Isso são milésimos de segundo numa volta. Sim. Então, assim, eu me preocupo muito. Agora eu tô pesando 81 quilos, mas ano passado, pra final e pras 1000 milhas, eu tava pesando 75 quilos, né? Eu fui leve porque eu queria andar no limite do peso mínimo. Acho que foi quando eu te vi que tu tava magro, né? Exatamente. Foi já não é que tu não tá magro agora, mas tava muito magro. Tava muito magro, pô. Eu tava igual cotonete. Fininho com cabeção, pô. Então, assim, mas eu agora mesmo, eu comecei novamente a fazer a dieta porque eu acho que a tendência, principalmente em Interlagos, eu acho que a gente vai ter um grid de mais de 35 carros, porque é mais fácil o acesso das equipes lá em Interlagos. Então, vai ter muito mais carros da categoria disputando. Então, eu quero perder o peso para manter a estratégia da gente estar com o limite do peso certinho. Entendi. Agora, para a gente entender um pouquinho os próximos passos da JS Motors, lógico, vocês conseguiram um campeonato ano passado, que já foi histórico. Por pouco, algumas outras conquistas ficaram adiadas, mas vocês conseguiram, eu acho que o que estava no hall ali do básico, vocês conseguiram atravessar esse hall do básico. E tu sempre fala para mim, pô, tenho vontade de ir para fora, tenho vontade de uma competição internacional. Isso é um sonho muito distante ou tá cada vez mais próximo? É um planejamento que tu ainda tá sonhando, não tem como fazer agora? Vamos lá, muita gente vai lembrar, eu acho que você vai lembrar do jogo Gran Turismo. Sim. Se vocês lembrarem do Gran Turismo, a gente, para poder ir comprando carro, abrindo outras coisas, a gente ia conquistando carteiras de piloto, né? No automobilismo é também assim. Então você começa com, se você não fez nenhum curso de pilotagem ou não veio de uma carreira de automobilismo desde o kart, seguindo para outras fórmulas e etc., você começa com uma carteira PC, que é piloto de carro.
é uma categoria que dá uma limitação de potência, de tipo de carro. Depois você tem a PGCB, seria assim, pilotos graduados B, né? De corrida B. Essa PGCB, ou você adquire ela por um curso que é feito por alguma empresa acompanhado pela CBA para te dar testar que você é um piloto, ou também pelo tempo de carreira ali você vai conquistando. Porém, ano passado foi o nosso primeiro campeonato. Todos os pilotos de qualquer campeonato nacional do automobilismo que é dirigido pela CBA, se você for campeão e vice-campeão, você ganha a carteira PGCA. A PGCA, ela só é conquistada se você for campeão ou vice-campeão. O que nos dá direito a essa PGCA? A ter uma licença internacional limitada a um tipo de carro e potência. Então hoje eu posso correr na Porsche, na GT3. Seja no Brasil, seja na Europa ou seja nos Estados Unidos. Você tem a WEC, que para vocês entenderem, eu gosto de corridas de longa duração, que eu gosto de ficar muito tempo no carro com o pé embaixo. Legal. Então a WEC é o maior campeonato de endurance da Europa e talvez do mundo. Tem a INSA, que é nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós temos 3. Nós temos Campeonato Gaúcho de Endurance, que acontece só no Sul, Road to 1000 milhas e a Endurance Brasil. Tá? Então você tem 3 campeonatos de Endurance. Hoje nós estamos na Road, porque a gente sempre tem o foco das 1000 milhas. Sim. Hoje eu tenho, por ter sido campeão, eu tenho a PGCA. Isso então me dá um direito, já conquistei, para ter uma licença para correr fora. É a primeira coisa. Mas não é distante. Tudo se baseia em patrocínio. Eu acho que a tendência de nós batermos recordes, títulos, pódios na geral, pegar um carro de 200 cavalos, botar numa P1 na geral, isso, a tendência é que abra para empresas grandes olharem para a gente e falar, vem cá, quero entender o projeto. Então, não é distante, não sei se ainda esse ano, talvez esse ano, vai depender de patrocinadores, ou ano que vem a gente está numa corrida internacional. Qual o status da Just Motors hoje nas 1000 milhas? Cara, hoje a gente é a maior equipe, com maior títulos, com maior vitórias, com maiores resultados da categoria P4 de toda a história das 1000 milhas de 70 anos. Então hoje nós somos o maior recordista de pole positions das 1000 milhas, em quantidade e consecutivo. É a 4ª 1000 milhas que a gente participa, é a 4ª pole position consecutiva. Então hoje, desde o ano passado, metade do campeonato, a gente passou a ser uma referência. Então hoje eu tenho acesso a pilotos que para mim era um sonho de tratar de igual para igual, de conversar, da gente falar da curva. Então esse reconhecimento, que eu diria que hoje nosso reconhecimento é maior em São Paulo, Sudeste e Sul, do que em próprio Manaus. Né? Então assim, eu vejo eu embarcando São Paulo, Manaus. A quantidade de pessoas que vêm falar comigo é incrível. Eu embarcando Manaus, São Paulo, as pessoas ainda não sabem, ele é piloto de quê? De avião? De barco? Ainda tá, né? Então, assim, aonde vive mais o automobilismo, a gente tá muito bem. Paulinho, nossa resenha foi muito boa. Obrigado por ter participado, o primeiro participante desse quadro, que a gente vai levar para conversar com mais pessoas, né? Mas eu me senti à vontade de você ser o primeiro convidado da gente, até porque a gente conversa bastante. Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, né? Fora a questão da gente trocar ideia, de relacionamento e tudo mais, eu acho que vocês fazem um trabalho muito responsável, um trabalho muito bonito, e vocês levantam a bandeira do Amazonas sempre sem ganhar nada para isso, né? Eu acho que é muito importante, e quem sabe num futuro aí não tão distante a gente consiga ter mais apoio para vocês levarem a bandeira do Amazonas, quem sabe para fora do país, que eu acho que seria o teu sonho, e certeza. O nosso sonho também, quem sabe a Just Motors competindo numa outra categoria fora do Brasil, acho que seria absurdo, né? Sim. Ver a bandeira do Amazonas, e a gente conseguir criar todo aquele ecossistema que a gente já conversou, de a Just Motors já levanta a bandeira do Amazonas, levar um stand para mostrar o que a gente tem aqui de beleza natural, a gente tem um turismo gigantesco, tem passeio com boto, tem uma culinária que para mim é uma das melhores do Brasil, né, que eu acho que é pouco explorado aqui na nossa região. Turismo na pescaria, turismo de trilhas ecológicas, tudo, né? Cara, tem muita coisa. Então, parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. Obrigado por sempre tirar um tempo pra gente. Eu falei pro Ayrton, eu falei, caramba, esse quadro é de 20 minutos, a gente tá 40 minutos. Mas vamos botar aqui o nosso primeiro quadro. Mas não tem problema, porque eu acho que é isso aqui. O nosso quadro é sempre assim, a gente gosta de se sentir à vontade e falar, responder o que as pessoas também querem saber. Né? Eu acho que foi muito importante a gente ter essa conversa contigo.
porque eu acredito que vocês vão crescer ainda mais. E aí, quanto mais dúvidas a gente tirar das pessoas que acompanham vocês, que estão conhecendo vocês agora, melhor. E como tu não tem problema para responder, tem que ser... Não, e gente, eu não tenho. Existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos, existem muita coisa da minha família, entendem? Cada pessoa tem um CPF, eu tenho o meu CPF. Então, eu posso responder tudo por mim. Sim. Né? Então, eu tento ser um pai exemplar, eu tento ser um empresário exemplar, eu tento ser um atleta exemplar. E isso, cada vez que a minha fé aumenta mais, eu busco isso. Então, assim, gente, eu tô aqui e já te falei, Lucas, cara, pode qualquer pergunta eu vou responder. Eu sempre vou falar a verdade. É isso, né? Então, aos invejosos, cuidar para não fazerem perguntas sobre vocês, porque eu vou acabar expondo a verdade. Mas, assim, obrigado, feliz de ter sido primeiro, acompanho os meninos e é um prazer de poder usar tudo que eu tenho de conhecimento para ajudá-los, porque são merecedores. Então, obrigado por ter sido o primeiro, fico muito feliz, mais um recorde, novo quadro, já é o primeiro, né? E peço a todos, acompanhem a gente pelo meu Instagram, Piloto Paulinho de Carne, os bastidores, vamos torcer. Cara, como é difícil um atleta amazonense conquistar o que está conquistando e quanto é importante de ter apoio de todos vocês, seja com frases de motivação, seja através de orações. Vamos valorizar a prata de casa. É o que eu peço. Falando agora dos patrocinadores para a gente encerrar o programa, até porque um dos patrocinadores da Just Motors nas competições é o portal SGC, né, que também é uma parceria gigante com a gente, que acolheu a gente de uma forma incrível. Desde da primeira reunião com o pessoal do portal, já me senti família e, querendo ou não, isso aqui tudo é proporcionado também em parceria com o portal SGC. Tem alguns patrocinadores que estão na tua camisa aí, mas tem espaço ainda, né? Sempre. Mas assim, gente, o que eu peço, se nós temos empresas acreditando nesse piloto, nessa equipe, vamos valorizar essas empresas também. A Atem é patrocinadora, vamos abastecer a Atem. A SGC e Portal do Holanda são portais de notícias sérias, não tem nada de polícia, são sérias. Vamos lá acompanhar as notícias, vamos curtir, vamos compartilhar. Eu tenho a Nexus, que é uma empresa de audiovisual, é a responsável pela equipe videomaker que está com a gente na pista, fotógrafo, e eles fazem não só para mim não, eles fazem para empresas. Você que quer fazer vídeos, querem fazer coisa. Então nós temos a Odontomais, é um plano de saúde odontológico. Gente, você que tá, às vezes eu tenho uma carizinha, já tenho o meu plano de saúde, vamos ajudar o Odontomais, vamos assinar os planos. Fortalecer quem fortalece. Fortalecer exatamente, a MUB Serviços, ou seja, nós temos essas empresas, o Dr. Nelson Ilhas, a gente tem essas empresas que estão acreditando numa equipe amazonense, um piloto amazonense, então vamos também dar uma chance para eles, vamos valorizá-los e ajudá-los, né? E se você tem uma empresa para indicar, para patrocinar, já pega essa entrevista, já compartilha, já mostra, porque eu posso garantir, patrocine a nossa equipe, não é apenas um retorno nas redes sociais com mais de 1 milhão de visualizações e muito menos só um adesivo no carro. É um network que eu posso proporcionar, é ROI que eu posso proporcionar para a sua empresa, é novos clientes ou novos fornecedores que eu posso proporcionar para a sua empresa. Então, olhe com carinho pra gente. Valeu, meu amigo. Obrigado, tá? Valeu. Esse foi o primeiro de frente com a fera, que nem tinha nome, agora tem. Vou ter que arrumar alguma onça. Porque... Legal, gostei. É bom. De frente com a fera. De frente com a fera. Esse foi o primeiro, de muitos que... Muito legal. Não é comigo, não sou eu não, pô. Ele achava que era eu, que era fera. Eu não piloto a 300 por hora. Inclusive, cara, já acabou a entrevista, tá? Que você quiser ir embora, tudo bem. Inclusive, segue o portal SGC lá, que a gente tá fazendo colaboração. Tem conteúdo lá de formação, turismo, coisa pra você fazer no final de semana. Zero sangue, pra você que não gosta de ver essas violências que tem nos outros portais. É isso aí. É o melhor. Tem informação 100% ali. E de verdade, sérias. Tá? Notícia séria de verdade. E aí, pra gente encerrar aqui com uma pergunta, eu esqueci o que eu ia perguntar. Mas, enfim, foi muito bom. Não, foi top, gente. Caraca, valeu. Eu acho que eu tenho que fazer o teste que o... não esqueçam de seguir o Lucas, o Ayrton, né? Eu vou ajudando eles aqui, ó, gente. Sigam e acompanhem o Hat-Trick, compartilhem, caminhem para os seus amigos para acompanharem. SGCAM, portal de notícias, todo o quadro de esporte, o Lucas vai estar lá. Lembrei, ainda bem que ficou falando aí. Geralmente, quando a gente começa a dirigir em alta velocidade, a gente tem dificuldade de desacelerar, né? A gente foi para aquela reunião um dia desse lá e tu dirige normal, pô. Mas vou te falar uma coisa.
Antes de eu entrar no automobilismo, infelizmente, mentira, tá, Detran? Eu andava ali um pouco mais rápido. E hoje, por eu andar no automobilismo num excesso em alta velocidade, eu não consigo dirigir um carro de rua rápido ou exceder alguma coisa. Eu não consigo. Parece que, assim, o meu cérebro está programado o seguinte, aqui é rua, aqui tem pessoas, pode ter acidente. Então, toda essa vontade, essa raiva, esse pé embaixo, É eu lá. boto no autônomo. É isso, seja legal no trânsito. Tamo junto, Valeu. rapaziada. Valeu. Obrigado, Top. meu amigo. Top. Ah, Ei, vai dar muito corte aí. Ei, não, e cara, vai ser um sucesso, mano.